Comissão de Agricultura do Senado recebeu o presidente do INCRA para então debater as ações de combate às invasões de terras. No ano passado, 2023, foram registrados 71 invasões no Brasil, viu? Olha só. 2023 foi um ano marcado pelo aumento nos casos de invasões de terras. Para tentar achar uma solução para o problema, a Comissão de Agricultura do Senado convidou o presidente do INCRA para esclarecer as medidas adotadas pelo Instituto para evitar que novos casos voltem a ocorrer. O objetivo nosso é ajudar o INCRA. Eu, por exemplo, aloquei emendas para que o INCRA consiga realizar o seu processo de regularização fundiária lá no meu estado do Acre. Senadores de outros estados, também do setor agropecuário, que defendem o agro brasileiro, colocaram emendas no INCRA. Por quê? Porque tem interesse de que se regularize a situação de assentados, de pequenos produtores em todo o Brasil. Segundo o presidente do INCRA, um dos problemas enfrentados para o assentamento das famílias foi a falta de investimentos que possibilitassem as ações nos estados. O nosso orçamento de 2023 foi de 292 milhões de reais. Isso significa menos de 5% do orçamento de 2010. Então, retomar as atividades do INCRA na criação de assentamentos, na regularização fundiária, retomada da demarcação e delimitação de territórios quilombola, com um orçamento ínfimo, com um órgão com a sua estrutura regimental alterada, certamente foi um desafio. Dados da Confederação de Agricultura do Brasil mostram que as invasões de terras em 2023 cresceram 215% em relação a 2022, quando foram registrados 71 invasões. Somente no mês de abril deste ano, foram 24 invasões em 11 estados, no ato de protestos do MST, batizado de Abril Vermelho. Sofrendo pressão para frear as invasões de terras, inclusive com a instauração de uma CPI para investigar o MST, o governo lançou em abril o programa Terra da Gente como solução para o problema. A promessa é de assentar 295 mil famílias até 2026 para tentar contornar a situação. Mas até o ano passado, somente 50 mil famílias tinham sido assentadas. Nós começamos a desenhar no Ministério, a partir de um amplo diálogo, a ideia de uma política nacional de governança fundiária. Então, para nós hoje, senadora Alain, é uma oportunidade estar falando para os senhores aqui, né, com 7 senadores, né, de vários estados, com uma liderança fundamental nesse debate nacional, né, essa ideia de constituir e entender a terra e o território como estratégico para o desenvolvimento do país. Em abril deste ano, o Tribunal de Contas da União realizou uma auditoria no INCRA. Segundo dados levantados pelo tribunal, o país dispõe de 205 mil lotes vagos que podem ser destinados para a reforma agrária. 33 famílias aguardam para serem assentadas. Se o INCRA fizer o pente fino, com as famílias que estão no CAD-UNO, que a gente monitorou, que são 58 mil, que isso é dado oficial, 33 mil no meio rural. Dava para acomodar dentro desse loteamento, por mais que não seja os 200 mil estejam vagos, mas com certeza dá para acomodar esse número dentro dos atuais números dos assentamentos. Para o presidente da comissão, o senador Alan Rick, a reunião foi um primeiro passo para se construir uma solução permanente para o problema. O debate, eu acredito, foi riquíssimo. Números que foram apresentados, propostas, questionamentos levantados, e daqui saiu um encaminhamento para uma reunião de trabalho onde tudo que foi apresentado aqui ser consolidado para que o INCRA trabalhe em conjunto, inclusive com a CNA, com a nossa FPA, com a nossa Comissão da Agricultura, e traduza isso na resposta eficiente de uma regularização fundiária que traga a paz no campo e segurança a todos, do pequeno, do médio e do grande produtor no Brasil.